Amém, meus irmãos? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, de certo amanhã. De certo que dia? Amanhã. A estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, tua palavra é vida, é eficaz. A tua palavra é que nos purifica, é que nos liberta, é que nos exorta, é que nos corrige, é que nos instrui no caminho da santidade e da verdade. Que seríamos de nós se não fosse a tua palavra? Fala conosco nesta noite, conforme o Senhor reservou, preparou. Te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Eu quero abordar um tema nesta noite que com certeza, sem sombra de dúvidas, vai nos trazer um despertar. E há de ser que alguns dentre nós, e os que serão alcançados por esta palavra, serão identificados ou se identificarão com aquilo que nós vamos expressar nesta noite. O tema da mensagem desta noite é: o amanhã pertence a Deus. Certa feita o mestre disse que nós não devemos andar inquietos, ansiosos quanto o dia de amanhã. Ele é bem claro em destacar que as aves dos céus nada fazem, não semeiam, não cegam, mas o Senhor cuida, o Senhor as mantém, as sustenta, as alimenta. Muito mais o Senhor há de fazer nas nossas vidas.
Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus, pertence ao Senhor. Na nossa trajetória, na nossa caminhada na fé com Cristo, existem momentos na nossa vida em que nós nos encontramos, nos sentimos desgastados. Às vezes estamos nos sentindo nos nossos limites. Nem sempre nós vamos estar no mesmo ritmo, na mesma força, na mesma disposição, no mesmo ânimo. Isso oscila. Até mesmo quando nós falamos a respeito da vida conjugal, mesmo que seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vai ter momentos em que um vai depender do outro, na oração, na intercessão, até mesmo nas palavras de motivação e de ânimo. Vai ter dias que você vai estar desanimada, desmotivada, sem força. Aí o Senhor vai usar o teu esposo para dizer: não, minha filha, nós não podemos desistir. Vamos enfrentar esta adversidade, esta tempestade, e vamos ter vitória. Em contrapartida, depois os valores se invertem. Já é o outro que está desanimado e você tem que animá-lo. O mais difícil disto tudo é quando a questão se aplaca aos dois. Dois desanimados, dois desmotivados, dois sem força, dois sem ânimo. Aí tem que tirar força da onde não tem. E esta força vem do Senhor. Então não se assuste e não se frustre consigo mesmo. Não fique decepcionado consigo mesmo quando chegar o momento da sua caminhada na fé, você se sentir fraco, você se sentir fraca, desmotivado, desmotivado. Você não é o único a passar por isso. Não é o primeiro e nem é o último. Nós estamos em vida terrena e estamos sujeitos a passar por todas estas situações. Por que é que nós alertamos a respeito disso? Porque é importante destacar este conceito. Porque às vezes nós nos decepcionamos com certos acontecimentos e chega alguém dizer: mas poxa vida, eu jamais imaginava que fulano, beltrano iria estar da forma que está. Que forma? Sem força, desmotivado. Enquanto deveria estar avançando, está recuando. Enquanto deveria estar prosseguindo, não consegue sair do lugar. Muitas das vezes, muitos se assustam em ver que grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pararam no meio do caminho, desistiram. Mas isso não significa que a história termina ali. Deus tem um propósito para ser concretizado e colocado em prática. O texto que nós destacamos está falando a respeito do profeta Elias. Irmãos, falar a respeito do profeta Elias é falar a respeito de um dos grandes profetas que teve uma intimidade com Deus na qual Deus não dava a qualquer um. A ponto da Bíblia dizer que a um momento Elias chega para Acabe e diz assim: não vai chover sobre a terra. Isso segundo a minha palavra. Meu irmão, se fosse nos dias de hoje, alguém dissesse assim: exemplo, a vitória não vai chegar para você, segundo a minha palavra. Alguém já dizia: está repreendido em nome de Jesus. E outra coisa, isso é blasfêmio, está blasfemando, isso é heresia, porque ele está dizendo segundo a palavra dele, não segundo a palavra do Senhor. Mas Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus. E outra, Elias tinha crédito com Deus. Diga assim para o seu irmão: Elias tinha crédito com Deus. Irmão, você sabe o que é ter crédito com Deus? Sabe o que é ter crédito com Deus?
É quando há um ponto de conexão, de intimidade profunda para com Deus. Transmitindo a questão material, natural, humana, quando nós estamos sem crédito no telefone. Ou quando vai lá, a Claro, a TIM, seja qual for, passa o cerol fininho e corta. Né? Já chega aquela mensagem dizendo: seu plano foi suspenso. Você está sem crédito, você não consegue telefonar. Você tem um aparelho, mas você não consegue se conectar com alguém. A intimidade que Elias tinha com Deus era algo tão profundo, a ponto do Senhor dizer a Elias: Elias, eu sei do relacionamento que você tem comigo, e tu sabes da importância do reconhecimento para que eu retribuo convosco. Em outras palavras, o Senhor sabe muito bem o grau do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Ele. Eu posso até chegar aqui e demonstrar ser uma coisa, mas se na minha intimidade eu não for o que eu estou demonstrando aqui, eu estou enganando a mim mesmo, enganando os irmãos que estão em minha volta, e tentando, que é impossível, enganar a Deus. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque nos dias da atualidade que nós vivemos hoje, as pessoas confundem intimidade com Deus com os dons. Profundidade de compromisso, intimidade, fidelidade e santidade ao Senhor com os dons. Os profetas da atualidade estão sendo reconhecidos não pelo seu caráter, não pela sua intimidade com Deus, não pela sua comunhão, pelo seu grau de profundidade com as sagradas escrituras. Mas os profetas da atualidade, muitos, não vou generalizar, mas uma partícula deles, estão sendo reconhecidos pelos dons. E a Bíblia fala que dons o Senhor dá, não a alguém que merece, não é por merecimento, é por graça, é pela misericórdia. Os dons são algo que vem de Deus para a vida do homem, para que seja cumprido com o propósito de Deus aqui na terra. Em outras palavras, quem tem o dom é uma ferramenta utilizada por Deus. Quem tem o dom é um instrumento usado, utilizado por Deus. Na construção de uma casa se usa a pá. Na construção de uma casa, o pedreiro usa a colher. Na construção de uma casa, os tijolos são essencial. O cimento, a areia. A fase de acabamento é essencial. Mas, além de tudo isso, o que faz a diferença está na estrutura da casa, no alicerce da casa. A casa pode ser bonita, pode ser formosa. A casa pode até espantar pela qualificação, porque está composto por fora. Mas se a estrutura não estiver bem feita, mais cedo ou mais tarde, ela vai desabar, ela vai cair. E o que antecede o alicerce da casa, vem a engenharia, o arquiteto, que faz o projeto para fazê-lo acontecer. Assim somos nós, somos instrumentos, ferramentas utilizadas por Deus. É muito lindo quando alguém diz assim: Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Ah, é? Ele faz. Quando nós convidamos, ele faz. É que nem aquele hino: eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Não é assim? Quebra a minha vida, ó, não sabe o que está pedindo. Quebra, vai doer. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. É lindo um instrumento quando está sendo tocado. Tem tocador de guitarra que falta fazer a guitarra falar. Tem baterista que quando ele toca, a gente que arranha fica olhando assim, fica de boca aberta. Rapaz, mas toca demais. Que lindo. Saxofone nem se fala. Só que às vezes, quando o tocador chega para tocar, quem está me ouvindo, diga amém. Aconteceu alguma coisa com o instrumento. O instrumento está desafinado.
Tem duas formas do instrumento desafinar. Tem gente que desafina ele. Vai lá e mexe onde não cabe a si mexer. E às vezes por si próprio ele desafina. E quando o instrumento é desafinado, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Afinar. Aí vai lá na primeira corda, tim, aí testa, aperta mais um pouquinho, vai apertando, testa, aí aperta mais um pouquinho, testa. Aí o instrumento, o ser humano, muitas das vezes não suporta ser afinado. Aí começa a questionar com aquele que está sendo o que usa, o que utiliza o instrumento. Aí o Senhor diz: tu não pedistes para ser um instrumento nas minhas mãos? Vai ter momento que eu vou ter que afinar você. Eu vou ter que colocar no ponto certinho, da forma em que deve ser feito. Então nós temos que entender que Deus, Ele trabalha conforme a sua proporção para cumprir com o seu propósito na nossa vida. Nem sempre nós vamos estar da forma em que nós almejamos estar, se conduzir. Então Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Se fosse nos dias de hoje, Elias era o tipo do camarada que era na forma tradicional da antiguidade. Ele entraria no mercado e falava assim: depois a gente acerta, final do mês, só o caderninho. Você está entendendo como é que funciona? Desse jeito, credibilidade com Deus. Não vai chover sobre a terra. E outra, segundo a minha palavra. Se fosse nos dias de hoje, alguém dizia: acabou de passar no jornal o quê? A previsão do tempo. E diz que vai ter pancadas de chuva com trovoadas e grande alerta de tempestade. Elias dizia: rapaz, eles não sabem a quem eles estão servindo. Se eu falei que não vai chover, é porque não vai chover. E não choveu. Durante quanto tempo? Quem lembra? Quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu imagino que todo dia o diabo torcia para chover, só para envergonhar o profeta. Eu imagino que todo dia aqueles que não gostavam dele torcia, até fazia campanha a propósito, ao contrário, para chover, para o profeta ser envergonhado. Mas não choveu. Até que Elias volta e diz de novo: agora vai chover. E quem sabe alguém diria: já faz 3 anos e meio, não choveu, vai chover agora? Vai chover. E choveu sobre a terra. Que Elias tinha intimidade com Deus. Irmão, de natureza que Eliseu almejava ser usado da mesma proporção em que Elias era usado. Se nós formos olhar cada grandeza da forma em que Deus usava o profeta Elias sobre a terra, nós ficaríamos espantados e diria: isso é o poder de Deus na vida deste homem. A Bíblia nos expressa que Elias enfrentou e venceu os 450 profetas de Baal. Esses 450 profetas eram mensageiros, adoradores, idólatras de Baal. Homens egoístas, presunçosos, homens que haviam voltado-se para os deuses pagãos e esquecido da sua fidelidade e do seu compromisso para com Deus. Não queriam saber de Deus. A Bíblia fala que Elias era um homem que não tinha medo de nada. Ele não se intimidava. Era um homem que clamava para que fogo descesse do céu e o fogo descia. Intimidade com Deus. Nada poderia conseguir deter aquilo que Deus havia depositado sobre a vida do profeta Elias. Se Elias estivesse aqui dentre nós, eu gostaria de ser o amigo mais próximo do profeta Elias. Eu queria andar com ele. Eu queria ser amigo de Elias. Quem não gostaria de: profeta Elias, faz uma oração por mim, profeta Elias, intercede pela minha vida. Quem não gostaria de estar perto do profeta Elias? Porque é um homem usado grandemente por Deus, não somente pelos dons, mas o seu caráter, a sua postura, a sua índole, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus era nítida aos olhos de todos.
Só que a Bíblia nos expressa que Acabe fez saber a Jezabel. Em outras palavras, o rei Acabe contou a Jezabel tudo que o profeta Elias tinha feito, como totalmente mataram todos os profetas à espada. E a Bíblia diz que então Jezabel mandou um mensageiro até o profeta Elias. Quando Jezabel fica sabendo do que aconteça, porque a Bíblia diz que os profetas anteriormente, muitos profetas foram mortos por ordem de Jezabel. E Jezabel agora está sabendo que o profeta Elias, usado por Deus, debaixo da onipotente mão de Deus, foi que concluiu, venceu, enfrentou, matou, exterminou os 450 profetas de Baal. Mensageiros que estavam debaixo da mão maligna de Jezabel e de Acabe. E agora Jezabel fica indignada, revoltada, porque um profeta ainda está vivo, e ela quer matar o profeta de qualquer jeito. Ela chama o mensageiro e dá uma ordem para ele ir até Elias, levar um recado, levar uma mensagem para ele. E que mensagem foi essa? Ela disse assim: façam-me os deuses e outro tanto, se de certo, amanhã, aleluia, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel disse assim: amanhã. Em outras palavras, para você entender no linguajar melhor, eu, Jezabel, mudo de nome. Se os deuses amanhã, a esta mesma hora, não me entregar a vida para ser ceifada de Elias, como foi feito aos profetas anteriores. Só que quando Jezabel diz amanhã, a esta hora, eu imagino o Deus da Bíblia olhando lá de cima para baixo e dizendo: Jezabel não sabe de nada, Jezabel não compreende meus mistérios. E se alguém perguntasse, o Senhor responderia: mas por quê? Porque Jezabel não sabe, ou se esqueceu, ou está fazendo de esquecida o quê? Que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nós. Você pode deitar para dormir e não sabe se amanhã você vai acordar. Só que em contrapartida, você pode deitar na prova para dormir, e quando o amanhã chegar, você já vai acordar com a vitória nas suas. Porque Deus tem promessa disso. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Deus marcou essa noite para te dizer: fique tranquilo. A gente não é super-homem, então não vou dizer assim, descansa. Você, ser humano, dizendo para você: tente descansar, tente dormir em paz. Entrega as tuas ansiedades, as tuas preocupações ao Senhor. Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Só que a Bíblia diz que quando Elias recebe a notícia do mensageiro, a Bíblia expressa que ele se levantou para escapar a sua vida. Ele se levanta e ele anda pelo deserto o caminho de um dia. Você sabe o que é caminhar um dia sem parar? Tinha negócio de eu vou parar para descansar aqui, não. Foi um dia andando constantemente. Eu imagino que Elias ia andando e de vez em quando ele dava uma olhadinha: alguém está me seguindo? Não. Ninguém está me vendo? Não. Ninguém me viu, ninguém me acompanhou. Eu estou no deserto, aliás, eu estou sozinho. E ele anda, até que chega num determinado ponto, ele vê um pé de zimbro, e ele diz: agora eu vou descansar.
Ele estava fadigado, ele não aguentava mais. Sentou debaixo do pé de zimbro. E a Bíblia disse que pediu em seu ânimo. O que ele pediu? A morte. Elias disse assim: já basta. Elias disse: já basta. Em outras palavras, eu não aguento mais. Tem gente que está desse jeito. Senhor, não aguento mais. Senhor, já deu o que tinha que dar. Tem gente que já está de mudança pronta, como diz o ditado popular, de malicuia já, a prontidão, só chegar um momento de ir embora. Tem gente que não aguenta mais. Já falou para todo mundo: eu não aguento mais, eu desisto, eu vou parar, eu vou sair, eu vou pedir carta, eu vou para outro lugar, eu não estou suportando mais. Queridos, sair do propósito que Deus tem não é solução para problemas. A gente temos que enfrentar a realidade. Eu costumo dizer que quem tem problema e tenta fugir do problema, pode ir para onde for que o problema vai acompanhar você. Problema é uma coisa que a gente tem que resolver, solucionar. Quando nós precisamos ser tratados com Deus, nós precisamos aceitar o tratamento. Já viu que tem gente que não aceita o tratamento? Eu já visitei pessoas enfermas que entregavam o remédio. Quando a pessoa que entregava o remédio se retirava, cuspiu o remédio. A ponto de juntar, quando foi varrer a casa, debaixo da cama estava aquela multidão de remédio. Porque o paciente estava recusando o tratamento. Quando nós recusamos ser tratados por Deus, nós estamos cavando a nossa própria sepultura espiritual. Elias disse: já basta. Já basta. Não aguento mais. Ele pediu para si a morte. Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu estava estudando a profundidade disso aqui, quando ele diz: não sou melhor do que meus pais. O sentimento que Elias estava sentindo ali naquele momento era um sentimento de decepção. Por que decepção, bispo? Porque ele fez tudo o que ele deveria fazer para demonstrar para o povo o poder, a grandeza, a fidelidade que Deus tinha para com o povo. E depois de tudo que aconteceu, depois de todas as formas que Deus usou ele, o povo ainda estava com o coração duro, não queria saber de Deus. É o mesmo que você pegar uma pessoa que está lá no fundo do poço, e você ir lá e estender a mão e jogar uma corda, tirar a pessoa de dentro do poço, dar um banho na pessoa, vestir a pessoa, sentar na mesa, colocar um banquete para ela, e quando ela terminar de se alimentar, quando se sentir uma posição tal que está forte, tentar apunhalar você pelas costas, e você olhar e dizer: como é que pode? Um ditado popular: eu alimentei cobra para a serpente vir me picar. Eu tirei de dentro do poço alguém que estava na beira da morte e agora está querendo me matar, me ferir, me ceifar. A gente é ser humano. Alguém poderia até dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou lá, e se o poço não estiver aberto, eu vou cavar de novo e vou te jogar de volta lá, seu abençoado, para você saber valorizar o que é um tratamento de Deus, um socorro de Deus na vida de alguém. Nós temos que ser gratos a Deus. Elias estava decepcionado com o comportamento do povo para com Deus, ou seja, tudo havia acontecido, mataram os profetas, Deus me usou, os 450 profetas de Baal já padeceram, e Acabe e Jezabel ainda está agora me ameaçando de morte, mandando recado, mandando mensagem: Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto isso, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou teu servo, eu sou usado por ti, mas eu sou ser humano de corpo e carne de alma, mas eu sou ser humano como os demais, eu não aguento mais isso, então eu prefiro que o Senhor me tire a vida.
Aqui existe o diferencial. Ele não estava pensando em suicídio, porque ele conhecia muito bem a respeito de quem tira a sua própria vida, mas ele pediu para Deus: Deus, tira a minha vida, eu não suporto mais isso. Segundo, Elias estava com medo. Elias estava com medo. Como é que um camarada que não tinha medo de nada, nem de ninguém, uma intimidade a ponto de dizer não vai chover, não chove, vai chover, chove, desce fogo, agora está com medo das ameaças de Jezabel? Sentiu medo. Tem historiadores que frisam que é inexplicável essa conduta. Mas o que é importante a gente destacar é que o medo, ele não pode ultrapassar o grau da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Você está entendendo? Nós temos que manter o posicionamento. Elias estava com medo. Medo de perder a sua vida. Medo de ser envergonhado por conta da mal conduta do povo que não havia reconhecido a misericórdia e a graça de Deus. Medo do que estava por vir, medo do que poderia acontecer com ele amanhã, porque ela disse: amanhã você vai ser ceifado, não tem como escapar. Elias deveria lembrar que o amanhã pertence a Deus. As maiores batalhas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, escute o que eu vou lhe dizer, não é com as obras malignas que estão sendo feitas contra as nossas vidas. As maiores batalhas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje são as batalhas na nossa mente. São batalhas isoladas, no secreto. Quando o inimigo de nossas almas aproveita a nossa sensibilidade, a situação que nós estamos passando ou enfrentando, e ele começa a atacar na nossa mente, dizendo: acabou, não tem mais jeito, você não vai vencer, este problema não tem solução, essa porta não vai se abrir, a tua vitória não vai chegar. E ele vai sufocando, ele vai lançando os dardos, as setas na nossa mente, no nosso pensamento, a ponto de muitos não suportarem dizer: Deus, eu não aguento mais, já basta, eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais esta opressão, esta luta, essa adversidade, essa tempestade. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: alegra o teu coração, hoje é um outro dia, e amanhã, o amanhã pertence a Deus. Deus pode te tirar desta prova, deste deserto, desta adversidade, de um dia para o outro. Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas nas mãos. Quando a Bíblia diz que o filho da viúva de Naim morreu, segundo historiadores, o prazo de sepultamento era no máximo no dia seguinte. Não podia enterrar 3 dias depois, 4 dias depois, não podia. Tão verdade é que quando Lázaro morreu, imediatamente ele foi sepultado. Quando Jesus chegou, já dias depois, ele já estava dentro da sepultura, do túmulo, porque não pôde, passou 2 dias, acabou. Sepultamento. Então, quando o filho da viúva de Naim morreu, o sepultamento, segundo alguns historiadores, foi no dia seguinte. Por quê? Exemplo: filho da viúva morreu hoje, o diabo olhava e dizia: acabou, não tem mais jeito, amanhã é o sepultamento. Mas alguém olhava e dizia: mas o amanhã pertence a Deus. Tão verdade é que quando foi no dia do sepultamento, estavam levando o caixão para o cemitério, e o diabo já comemorava, os demônios já comemoravam no mundo espiritual, dizendo: acabou, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito, ele morreu ontem, hoje é um novo dia, mas como amanhã pertence a Deus, o Deus da Bíblia chegou no momento certo, na hora certa, tocou no esquife, mandou o rapaz se levantar, e ele se levantou com vida, e Deus mudou a história daquela situação, porque o amanhã pertence a Deus. Eu vou concluir. A Bíblia fala que Pedro estava na prisão, e o decreto de Herodes era que ele iria morrer no dia seguinte. Pedro, tu está preso? Sim. A igreja orava constantemente. A igreja não ia parar de orar enquanto Pedro estava na prisão, enquanto o Senhor não tirasse Pedro daquela prisão. Eu imagino que alguém chegava lá na igreja, aonde Pedro congregava. Quem está me ouvindo, diga amém.
Aqueles crentes sem fé, você está entendendo? Que só acredita quando tem quantidade. Aquele tipo de crente que só está junto quando a gente estamos rompendo, vencendo, conquistando. Quando a prova vem, começa a abandonar a embarcação. Quando o deserto chega, começa a te dizer: estou fora. Porque tem gente que é assim, irmão. Só quer estar junto da gente quando a gente está na bonança. Você está entendendo? Mas quando a escassez, quando a aprovação vem, desaparece. Só quer estar junto com a gente quando é churrasco. Você está entendendo? Quando é só um ovinho frito, sumiu, desapareceu. Desse jeito. Imagina ele chegando no culto de oração na igreja de Pedro. O que está acontecendo? O povo está orando. Gente, não adianta não, gente. Pedro está lá na prisão, vai morrer amanhã cedinho, quando amanhecer o dia. Rapaz, Tiago já morreu, você acha que Pedro vai escapar? O decreto já foi assinado, não tem como ser revogado não. O homem que prendeu, ele não volta atrás. Todos os anteriores já foram mortos, com Pedro não vai ser diferente. É melhor a gente parar esse culto de oração aqui e vamos fazer logo um culto de louvor, porque acabou para Pedro. Mas a igreja não, ela permaneceu firme. A gente não vai parar de orar, porque a gente sabe, a gente confia que hoje é um dia, mas o amanhã pertence a Deus. Tão verdade é que Pedro foi deitar e dormiu. Aí o relógio está chegando à meia-noite. Escute isso aqui. Para muitos era o fim, já tinha acabado. Eu imagino Deus da Bíblia olhando e dizendo: para mostrar para esse povo que não acredita no meu poder, eu vou chegar no primeiro segundo do amanhã que pertence a mim. Quando o relógio marca meia-noite, começa a contar meia-noite 1, o novo dia, o anjo desce dentro da prisão e acorda Pedro. Pedro, levanta, Pedro. Pedro sonolento, pega a capa, Pedro. Calça as sandálias, Pedro. Pedro foi liberto, tirado da prisão, porque o amanhã pertence a Deus. O Deus da Bíblia marcou essa noite por intermédio da palavra para te dizer: não importa o grau da aprovação, não importa o tempo do deserto, não importa se portas estão fechadas, não importa se o diagnóstico do médico foi para a morte, não importa se já desacreditaram de você, não importa se tentaram colocar um ponto final na tua história. Eu marquei esta noite para te dizer que o amanhã pertence a Deus. Hoje você pode estar na prova, mas amanhã pode estar na vitória. Hoje pode estar na escassez, mas amanhã pode estar na bonança, porque Deus é Deus que muda sentenças, decretos, situações para dar vitória ao seu povo. A gente analisa a situação que a gente enfrenta e às vezes nós mesmos tiramos a conclusão: acabou, é o fim. Eu não sei como é que eu vou resolver essa situação. Não sabe? Então não tome decisão precipitada. Não sabe o que falar? Não fala, silencia. Não sabe o que fazer? Não faça nada. E o que eu faço, bispo? Se cala, descansa, espera, entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para mim e para você. É assim que o nosso Deus trabalha. Aleluias, aleluias. O Deus da Bíblia é a solução de problemas. O Deus da Bíblia quer que eu e você, que nós sejamos solução de problemas, não criadores de problemas. Já basta, não aguento mais. E a Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro. E o anjo do Senhor tocou-lhe a corda. Observa a semelhança. Pedro na prisão estava dormindo, com sentença de morte para o outro dia. E o anjo chega e acorda Pedro. Acorda, Pedro. Por quê? A vitória chegou. Elias está dormindo debaixo do pé de zimbro. O anjo chega e toca nele e disse: levanta-te
e come. Não basta acordar, não basta levantar, é preciso comer, se alimentar. O problema desta geração é que muitos não querem comer. Você está entendendo? Porque às vezes quer aquele leitinho com Toddy. Você está entendendo? Aquele danoninho, aquele pudinho. Está entendendo? Aquele pavê e comer. Aí quando vem, segundo o nordestino, um mocotó e uma buchada de bode, não é assim? Uma feijoada, vai lá e põe o dedo na goela e quer vomitar para fora. Você está entendendo? Que nem mulher grávida. Ai, que desejo, que vontade, que foi a jaca. Aí você sai caçando jaca, sonhando com jaca, para cima e para baixo, caçando jaca. Aí chega, vem a jaca lá grande, aí chama o vizinho sai com a cara desse tamanho, o que foi? Tem como você me arrumar a jaca? Minha esposa está grávida, é uma jaca. E o cabo disse, vai lá, mas o cachorro está solto, vai lá, pega lá. É um pitbull ainda. E o cabo enfrenta, irmão, vai lá e sai correndo, sobe na árvore, logo vai vendo na hora os galhos quebrar, pega a jaca, vira até equilibrista, desce com a jaca aqui no ombro, né? Leva para casa. Meu bem, a jaca, coisa linda, é hoje. A parte no meio começa a debuiar e come. Quando você vai lá comer um pouquinho, já acabou. Aí passa assim uns 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Está lá a mulher no banheiro, botando para fora. Aí o esposo olha e diz, como é que pode? É um sacrifício todinho desse para jogar fora. Sem falar nos que pedem caro, quer comer pizza, hambúrguer, aquela coisa, caro, para depois jogar fora. É assim? Então tem gente que é assim, questão da palavra, do que Deus tem para nós. Quando vem um negócio duro, aí não consegue. Aí fica pelos cantos, vomitando, botando para fora o que não é para botar para fora, falando o que não é para falar, fazendo o que não é para fazer. Aí fica doente, fica anêmico. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para nos dizer, através da palavra, é hora de se levantar e comer, porque o caminho é longo, a história não acaba assim. Ainda tem muito demônio para você enfrentar, ainda tem muita gente para você orar, ainda tem muito enfermo para você curar, ainda tem muita gente caído para você levantar, ainda tem muita gente ferido para você tratar. Deus está te erguendo, te levantando, nos erguendo, nos levantando para ser bênção, para ser luz no meio das trevas da escuridão. Elias, não acabou, Elias, isso é coisa da tua mentalidade, Elias. Tu está dizendo já basta, Elias. Tu diz que quer morrer, Elias. Tu quer morrer nada, Elias. Tu quer desistir nada, Elias. O que tu está querendo, Elias, é vitória, Elias. É bênção, Elias. É provisão dos céus, Elias. Deus marcou essa noite para te dizer, Ele sabe o que você quer, o que você precisa, o que você necessita, o que você carece. Ele sabe. Ele sabe. Labrau e cau e jo mi queri a lei o mengondara blasai. Alau e qui sandao haider e mi caplanto turca trova lei. Calax teu furiastito ni mi piofore alla bagaço derei. Quem está entendendo já pode receber este plau e astura bacana. Caminhou um dia no meio do deserto. Não levou pão, não levou água, não levou alimento, não levou nada, porque estava desejando morrer, falou, chega lá, eu já acabo de morrer e pronto. Não tem nada nem para se alimentar. Mas quando o anjo toca Elias, ele disse, levanta Elias, come. Eu imagino Elias com o olho fechado e pensando, eu vou comer o quê? No meio de um deserto desse. Primeiro que aqui não tem nenhum comércio para vender alguma coisa para eu comer, aqui não tem nada. Mas se você ler o texto... Quando Elias abriu o olho e olhou assim,
em sua cabeceira. Meu Deus, é forte demais. O que tinha lá? Um pão cozido. Aonde é que coziram o pão? No deserto. Pão quentinho no deserto, sem ter fogão, sem ter fogueira. Quem trouxe o pão para ele comer é aquele que aquece a fornalha com seu poder, com a sua glória, em uma temperatura a ponto de não consumir Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem esquentou aquele pão para Elias não foi qualquer um. Quem esquentou, aqueceu o pão para Elias, mesmo no deserto, foi o Deus da Bíblia. Pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e a Bíblia diz que ele comeu e bebeu. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Sabe o que eu entendo com isso? Tem vezes na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, que a gente pensa assim: hoje eu vou descansar. Aí o telefone toca. Aí você diz: o que é? Vem expulsar um demônio aqui, pelo amor de Deus. Tem dia que você diz: hoje eu vou descansar, eu vou desligar o telefone e não vou atender ninguém. Aí alguém bate na porta. Eu te liguei, estava dando na caixa de mensagem, eu vim aqui. O que foi? Eu preciso da sua ajuda, do seu socorro. Porque, irmão, enquanto tivermos aqui na terra para descansar, é difícil. No mundo espiritual é difícil ter descanso. Por quê? Porque o caminho é longo. O caminho é longo. Se a gente não se alimentar do que Deus tem para a nossa vida, a gente não vai conseguir chegar até o final. Lembra quando Jesus disse para os discípulos: entrar na embarcação e chegar do outro? A orientação era para chegar do outro. Antes de chegar do outro lado, Jesus tinha multiplicado pães e peixes e se preocupou em despedir a multidão sem se alimentar, com medo que eles padecessem no meio do caminho. E esses discípulos estavam lá com Jesus. Ou seja, Jesus não estava preocupado só com a multidão, mas também com os discípulos. Porque a gente tem que se alimentar agora, antes de prosseguir no deserto. Porque quando chegar lá na frente, eles não sabem, mas eu vou colocar eles na embarcação e eles vão ter que chegar do outro lado. Só que quando chegar no meio do caminho, eu vou mandar uma tempestade tão grande que eles vão remar, vão ficar fadigados de tanto remar, porque a tempestade vai ser forte e o vento vai ser contrário. Porque Deus, ele trabalha na lógica que o homem não consegue trabalhar e entender, mas são seus mistérios. E quando Elias deita e descansa de novo, vai pegar no sono, aí o anjo pega, tornou pela segunda vez, e ele toca em Elias e disse: Elias, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Eu concluo aqui. A Bíblia diz que depois que ele comeu, ele se levantou. Depois que ele comeu, depois que ele comeu, ele se. É por isso que quem não come, não consegue se levantar. Você está entendendo? Sempre deitado, sempre caído, sempre para baixo, sempre fraco. A gente tenta de todo jeito: se levanta, meu filho, vem, se escora aqui, mas não quer, está insistindo: não vou comer, eu não vou se alimentar. Precisamos nos alimentar. Certa feita o povo disse ao Senhor: estamos com fome. Ele disse: abre as vossas bocas que eu vos alimentarei. Como? Através da sua palavra. A palavra de Deus é a fonte que alimenta as nossas vidas. Depois que comeu, ele se levantou e pôs, com a força daquela comida, com a força daquela, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esta palavra desta noite, o Senhor está dizendo: come, se alimenta, porque o caminho te será longo. Tem muita coisa para você enfrentar ainda. Para de dizer:
Deus, já basta, eu quero morrer. O Senhor está dizendo, não está na hora de morrer. O Senhor está dizendo que está proibido morrer agora. Não é hora de morte, é hora de vida. É hora de Deus cumprir propósito, promessa. É hora de prosseguir, de caminhar, de avançar, de seguir, de conquistar o que está por vir sobre a sua vida. 40 dias e 40 noites ele comeu. Os nutricionistas da atualidade ficariam espantados, dizendo, que comida é essa? Eu quero a receita. Aonde é que foi feito esse pão que ele comeu? Na onde compraram esta botija? E da onde veio a água? Onde é a fonte desta água? Que o camarada come pão e bebe água e consegue caminhar 40 dias e 40 noites. O segredo é a presença de Deus. O segredo é o Deus da Bíblia. Ele mesmo diz, aquele que estiver em mim, eu estarei nele. Aquele que se voltar para mim, eu me voltarei para ele. Aquele que tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com ele. Isso é o cuidado, é o zelo da parte de Deus para as nossas vidas. Tem gente que está sendo alcançado por esta palavra e já estava a ponto de entrar em uma anemia espiritual, uma desnutrição espiritual. Está pálido espiritualmente falando, porque não tem se alimentado mais do que Deus tem reservado. Mas o Deus da Bíblia está dizendo nessa noite, acorda, levanta, desperta, come, bebe, porque o caminho te será longo, ainda não há. Porque o amanhã pertence a Deus. Tão verdade é que tem dia que a gente acorda, já diz, Senhor, para que eu nasci? Para que o Senhor me colocou nessa vida? Eu não queria ter nascido. Quando chega no outro dia, você diz, bom dia, Espírito Santo. Me perdoe, papai, o que eu disse ontem, viu, papai? Que bom é estar na tua presença. É porque o amanhã pertence a Deus. Você pode chorar lágrimas de tristezas hoje, mas eu profetizo que amanhã tem lágrimas de alegria. O teu sofrimento, este deserto, esta luta, esta provação, vai se tornar amanhã o maior testemunho da tua vida, da tua história, e através do teu testemunho, vidas, almas serão resgatadas pelo poder da palavra de Deus e da mudança, da transformação do que Ele está fazendo na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu concluo a mensagem dizendo: Elias disse, já basta, chega. Ele não aguentava mais. Mas observa que o Senhor, Elias estando no deserto, onde Elias estava? Deserto. O Senhor enviou o anjo, o Senhor enviou o pão e o Senhor enviou a água. O que significa isso? O cuidado de Deus para com Elias. Nós não somos desamparados pelo Senhor. O Senhor não vai virar as costas para nós, a não ser que nós viramos as costas para Ele. O Senhor não abre mão de nós, a não ser que nós abrimos as nossas mãos, recuamos no meio do caminho. Eu quero finalizar esta mensagem desta noite perguntando: aonde é que está você, que por algum motivo, por alguma causa, não importa a situação, o motivo e nem o que aconteceu, reconhece diante de Deus nesta noite que você precisa de uma mudança, de um novo recomeço. Você que chegou a dizer, Senhor, já basta, eu não dou conta, eu não aguento mais. O Senhor marcou esta noite para te dizer, é hoje. Levanta-te, come pão e bebe água, porque ainda não acabou. Tem muita coisa para você fazer para Deus ainda. Tem muitas promessas que ainda serão cumpridas na sua vida. E Ele tem aquilo que o homem e o mundo não tem para te dar. Se tiver alguém nessa noite
Saia do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Deus da Bíblia não traria esta mensagem por coincidência ou por acaso. Esta mensagem da parte de Deus é para o teu coração. Aleluias, aleluias. Cadê um obreiro para ficar aqui do lado dele aqui? Aleluias. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Aleluias. Pode aplaudir, irmãos, a Jesus. Pode aplaudir. Aleluias. As lutas desta vida, os desertos, as provações, as frustrações, as decepções não podem nos parar. Não vai te parar. Deus conta com você. É hora de se levantar, de se erguer. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? O Senhor te chama, Ele quer cumprir propósito na tua vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias acontecer. Hoje você acordou de uma maneira, veio para casa de uma, veio para a igreja de uma maneira, mas Deus quer que amanhã você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Que amanhã, quando o dia chegar, você possa sentir um contraste, um diferencial entre o dia de hoje e o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Tem mais alguém nessa noite? Se tiver, sai do teu lugar, vem à frente. É hoje o que Deus reservou para falar com você, para que Ele venha concretizar o que Ele reservou para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Tem mais alguém? Não tem? Os demais estão todos firmados? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas vidas, ó Deus, que reconhecem diante de Ti, da Tua presença, da Tua majestade eterna, que carecem, que necessitam de um novo recomeço. Pai, são vidas, são almas, e a Tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aqui tem 3 almas se rendendo aos Teus pés, recomeçando com o Senhor. Senhor Deus, perdoa os pecados dos Teus servos, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Pai, sara as feridas, escreve o nome deles no livro da vida, e que eles possam servir, seguindo no Teu caminho, prosseguindo na Tua verdade, na Tua santidade, na Tua paz. É o que nós Te louvamos, ó Pai, e somos gratos por esta oportunidade. Se alegramos por esta atitude, por esta decisão, porque nós somos um só povo, uma só família em Cristo Jesus. Amém e amém.